Veja que bacana essa questão que caiu já há algum tempo no vestibular muito concorrido de São Paulo. A questão pedia que se comparasse as constituições brasileiras no que diz respeito ao critério da cidadania. Essa era a questão. Veja a sua abrangência, veja a sua dificuldade, porque, primeiro aspecto, é preciso lembrar quais foram as constituições brasileiras. O Brasil teve a sua primeira Constituição, que é a Constituição do Império, de 1824. Depois o Brasil teve a sua primeira Constituição da República, de 1891. Daí o Brasil teve a Constituição pós-Revolução de 30, que incorporou as demandas desta Revolução, que é a Constituição de 34. Depois o Brasil virou uma ditadura sob forte influência do pensamento fascista, que então dominava parte da Europa. E tivemos, por conta disso, a Constituição de 37, conhecida como a Polaca. Aí, com o fim da guerra e com a derrocada do fascismo, nós tivemos uma Constituição que traduziu os desejos e os esforços da redemocratização, da influência do pensamento liberal pós-fim do fascismo. E tivemos então a Constituição de 46. Ainda, durante o regime militar, tivemos uma Constituição que foi expressão desse movimento que tomou o poder por meio de um golpe, que foi a Constituição de 67, e que será alterada bastante no ano de 69 por um endurecimento desse mesmo regime militar. E, finalmente, a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 88, chamada justamente de Constituição Cidadã. Pois bem, ora, a cidadania, então essa seria a primeira dificuldade, saber elencar as constituições e seus contextos. Mas há um segundo problema na questão, que é saber relacionar, comparar, ao longo dessa história constitucional, o tema da cidadania. Cidadania é um tema que se expressa por muitas faces. Vamos pegar apenas um desses aspectos, que é a questão do direito de voto. Sabemos que na Constituição do Império o voto era limitado pela renda, chamado voto censitário, além de excluir mulheres, menores, estrangeiros e escravos. A Constituição da República ela faz uma substituição sutil, mas igualmente excludente. Acaba o voto censitário, que de resto já uma emenda de 1881 já tinha acabado, mas ela consolida, não há mais limitação de renda, mas inclui-se a obrigatoriedade da alfabetização. As mulheres também continuam fora e, evidentemente, não havia mais escravidão. Porém, como a grande maioria dos ex-escravos era analfabeta, então a exigência de alfabetização era uma forma de manter os negros e grande parte dos pobres fora da decisão de poder. A Constituição de 34 ela expressa mudanças importantes na sociedade, principalmente a chamada urbanização. E a grande novidade é o direito de voto da mulher. Então, a inclusão do voto feminino, ainda com certas limitações, mas consagrando essa conquista importante. Em 46, amplia-se o direito de voto da mulher, na medida em que caem certas barreiras que ainda existiam, e diminui-se a idade para votar, passando a ser aos 18 anos, e isso, sem dúvida, é também um avanço que incorpora uma parcela maior da população. A Constituição de 37, nem precisa falar, não consagrou nenhum avanço em termos de voto, foi uma Constituição da ditadura Vargas. Bom, e finalmente a nossa Constituição de 88, porque a de 67 também expressou vontades centralizadoras e autoritárias, a nossa Constituição de 88 ela vai
entregar, né, ampliar o direito de voto, incluindo pela primeira vez o analfabeto e também os maiores de 16 anos. Então, veja você que o processo de inclusão na cidadania, e essa é só uma face da cidadania, a cidadania é muito mais ampla, mas por meio do direito de voto, né, de se expressar, de dar a sua posição em relação a quem você quer que seja o seu representante, ela encontrou aí uma dura batalha ao longo da história constitucional brasileira, atingindo agora, no período em que nos encontramos, o seu processo mais amplo. Mas é pouco, né? A cidadania não implica apenas poder votar, mas poder votar com informações, poder votar dotado, né, de consciência para realmente escolher adequadamente. A luta continua.